Falando sobre direito imobiliário, eu vim aqui para comentar alguns pontos de atenção na relação locatícia, nos contratos de locação, pensando quais são as garantias para proteger o proprietário, o locador do imóvel. E garantia do quê? Garantia do adimplemento da locação, do pagamento do aluguel e pagamento dos acessórios, por exemplo, condomínio, IPTU, tudo que o inquilino é obrigado a pagar durante o período da locação ao proprietário, que é o locador. Bom, essa relação ela é regida pela lei. O ponto é que existem três tipos, basicamente, de locações e isso tem muito a ver com o tipo de garantia que vai ser escolhido, que seria a locação do imóvel residencial, casa, apartamento, do comercial, uma loja, um ponto comercial, e o industrial, que seria um galpão, uma planta, uma fábrica com algumas instalações pertinentes a esse segmento. Existem vários problemas que podem acontecer, seja pelo não pagamento do passado, como outros problemas que envolvem uma complexidade maior. E eu vou citar um deles só para a gente entender do que eu quero comentar. Por exemplo, a locação de uma fábrica, de um galpão para uma fábrica, e nessa locação, o locatário, já com dificuldades de pagar o aluguel, entra com pedido judicial de recuperação. Uma recuperação judicial deferida pelo juiz, na qual você reúne todos os créditos do passado e vai ter um regime até que se pague todos os credores e as pessoas que, durante o curso da recuperação judicial, estão contribuindo para que a empresa se restabeleça. E aí está o locador, o proprietário, que tem que receber o aluguel no curso do processo judicial. Só que ele pode conseguir, o locatário, uma liminar para não ser despejado. E aí, apesar do locador ter direito a receber o aluguel, ele vai ter uma situação um pouco fragilizada e, de repente, o valor vai ser depositado em juízo com algum desconto para que não ocorra o despejo, porque se houver o despejo, acaba a recuperação. Então, isso é para demonstrar que os problemas eles se multiplicam, pode não ser só o passado, ele pode avançar para o presente. E aí é que entram as garantias que a gente tem que se preocupar. Em termos de garantia, existem as clássicas. O depósito calção de 3 aluguéis, até 3 aluguéis, né, na qual esse valor fica à disposição do proprietário, caso haja alguma dívida do locatário. O seguro fiança, que é muito utilizado hoje em dia, então vem uma seguradora com registro na SUSEP, depois de pago o prêmio pelo locatário, ela vai garantir a locação para o proprietário. Tem uma variação desse modelo também, que é o consórcio, também feito muitas vezes por uma seguradora, mas principalmente por uma instituição de consórcio. O valor é depositado, um valor de 4 a 6 aluguéis é depositado e esse é o valor que vai ficar para garantir qualquer dívida, mas melhor do que os 3 aluguéis, pode-se chegar até 6, mas ainda assim tem essa limitação do valor. Se a dívida locatícia for maior ou o estado que o imóvel for deixado precisar de uma reforma, o valor que vai estar à disposição do locador é esse valor que está depositado. Qualquer diferença maior vai depender de uma cobrança e, eventualmente, de uma ação de execução. Existe também o fiador, que é o clássico. Uma pessoa ou uma empresa vai afiançar esse contrato de locação, ou seja, vai se responsabilizar pela dívida. Mas para isso tem que ser feita uma análise de crédito, uma análise jurídica, uma due diligence aí na vida do fiador e também verificar se ele possui um imóvel da sua propriedade, sem nenhuma penhora, sem nenhum financiamento, para que possa garantir a dívida. É interessante, mas também oferece risco, porque se não tiver um registro, alguma forma de proteção para que terceiros saibam que ele é garantidor com esse imóvel, ele pode vender o imóvel no curso da locação. E não é comum que o proprietário fique semana a semana tirando certidão para ver se o imóvel ainda está na esfera de propriedade desse fiador. E também a iliquidez, porque se houver uma dívida, obviamente, para você transformar isso em dinheiro, vai depender de uma ação de execução, da penhora do imóvel, do leilão do imóvel. Então, é uma garantia, sim, robusta, mas ela depende aí de alguns passos para poder liquidar a dívida. Então, todas essas possibilidades são as possibilidades que o locador precisa avaliar
e analisar se interessa para ele. Lembrando de mais uma, que é a mais nova, que seria um crédito financeiro, né? A cessão do direito creditício de um fundo de investimento. Então é o locatário que possui um fundo de investimento e, em um contrato junto à instituição financeira, autoriza a cessão desse crédito para o proprietário, caso aconteça algum inadimplemento. É quase como uma conta em depósito, em guarda de um terceiro, que é a instituição, para poder proteger a locação. Esse dinheiro só vai ser acessado nessa condição de inadimplência da locação. Então, todas essas variações são variações que precisam ser analisadas caso a caso, pensando em quê? Qual tipo de imóvel, qual tipo de locatário, qual o prazo que a gente tem que proteger. E baseado em tudo isso, vai ser avaliado qual a melhor garantia. Não necessariamente é o seguro-fiança ou é o fiador, depende muito. Então, e também dentro disso, não só escolher, mas também ver o que é possível pelo lado do locatário ele oferecer. Muitas vezes ele quer oferecer um seguro-fiança, mas ele não tem crédito para a seguradora conceder e afiançar essa garantia de seguro-fiança. Então ele vai ter que partir para outras possibilidades. Enfim, o papel do advogado imobiliário ele é muito importante nesse momento pré-contratual e de análise, porque isso vai evitar uma disputa futura. Porque por mais que existam mecanismos judiciais para corrigir, isso demora tempo, custa dinheiro e a ideia aqui é que o proprietário tenha garantias contratuais de fácil executabilidade para receber com maior agilidade. São essas as ideias.